Bom dia, tudo bem? Começando mais um Morning Call da Blackbird. Hoje, dia 27 de março. Ontem, na quarta-feira, o Ibovespa ele fechou em alta de 0,3%. Na contramão dos mercados globais, o S&P, por exemplo, caiu 1%, Nasdaq em torno de 2%, impulsionado pelas petrolíferas em meio a movimentos micro e também alta no preço do petróleo. O principal destaque positivo da bolsa foi Braskem subindo mais de 9,5%, em meio a notícias de que os bancos credores da Novonor, que detêm ações da Braskem em garantia a dívidas, né, e decidiram convertê-las e estão negociando com a Petrobras um novo acordo de acionistas para a companhia. Apesar disso, a Petrobras informou que não tomou nenhuma decisão ainda em relação à sua participação na Braskem. E já na ponta negativa, tivemos JBS caindo em torno de 2,7%. Teve um movimento de correção após a forte alta da ação nos últimos dias. Falando sobre destaque da agenda de hoje, será a divulgação do IPCA 15 de março aqui no Brasil, e pela temporada de resultados, por exemplo, Multilaser, Oncoclínicas, Simpar, entre outros. Falando sobre a renda fixa, as taxas futuras de juros encerraram a sessão de ontem com abertura ao longo da curva. Aqui no Brasil, os investidores voltaram a reagir à postura mais restritiva do Banco Central em sua ata. E nos Estados Unidos, o presidente Trump afirmou que o país precisa anexar a Groenlândia, fortalecendo a crise diplomática com a Dinamarca. Além disso, também foram anunciadas tarifas de 25% para veículos produzidos fora dos Estados Unidos. Falando sobre os mercados globais, nesta quinta-feira, os futuros nos Estados Unidos operam próximo à estabilidade, em torno de 0,1%, enquanto investidores avaliam o impacto das novas tarifas de 25% sobre automóveis importados anunciadas pelo presidente norte-americano Donald Trump. A medida também influencia a taxa das treasuries, fazendo com que avancem pela manhã. Na Europa, as bolsas elas registram queda em torno de 0,5%, pressionadas principalmente pelas ações do setor automotivo, afetadas diretamente pelas tarifas impostas pelos Estados Unidos. Já na Ásia, os mercados fecharam com um desempenho misto. Na China, as bolsas elas encerraram em alta, enquanto no Japão o índice recuou, refletindo as preocupações relacionadas às novas medidas comerciais. Falando sobre o IFIX, o índice de fundos imobiliários encerrou a quarta-feira com uma alta de 0,20%, acumulando uma valorização de 0,43% ao longo da semana. E também falando sobre a economia, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quarta-feira tarifas de 25%, como comentado, sobre automóveis e autopeças também, sob o argumento de ameaça à base industrial e à segurança nacional do país. O movimento se junta a outras elevações de tarifas já anunciadas por Trump, como a de 20% sobre todas as importações da China e de 25% sobre Canadá e México, além de 25% sobre a importação de aço. Duas autoridades do Fed deram declarações nesta quarta-feira, indicando que a política tarifária do presidente norte-americano pode ter impacto direto sobre os preços, indicando necessidade de uma pausa para avaliar os efeitos antes da retomada do ciclo de cortes de juros. Aqui no Brasil, dados de contas externas mostraram uma deterioração da balança comercial, o que levou o resultado da conta corrente a registrar um déficit significativamente maior do que o de um ano atrás. Por outro lado, a conta financeira mostrou uma entrada significativa de recursos, superando o déficit da conta corrente. E para o ano, a expectativa é de uma piora na balança comercial e da conta corrente, que deve exceder a entrada de investimento estrangeiro direto no país. E na agenda de hoje, destaque para a divulgação do IPCA 15 de março, como já comentado,
É, além disso, também teremos a divulgação do relatório trimestral de inflação pelo Banco Central, que deve mostrar detalhes sobre as projeções da autoridade monetária. E lá fora teremos nos Estados Unidos a divulgação da leitura final do PIB do quarto trimestre, dados de contas externas e de pedidos de auxílio-desemprego. Bom, vamos ficando por aqui. Muito obrigado. Bom dia.